aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos de volta, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o relatório gerencial de vendas, tá? É uma dúvida que muita gente tem em relação a como acompanhar as suas vendas, né? Sejam elas mensais, anuais, né? Ou seja, no acumulado. Às vezes você tem mais de uma empresa, às vezes você tem mais de uma unidade de negócios, né? Você tem uma gama de produtos, né? E esses produtos se diferenciam também pela parte tributária. Uns têm uma alíquota de PIS/COFINS, outro produto tem outra alíquota de PIS/COFINS. Você tem o ICMS médio, né? Então, como você olhar de uma maneira mais gerencial, né? Não aquela contábil que normalmente você vê na DRE, né? Onde você tem uma maneira específica que você tem que seguir de acordo com as leis contábeis, né? Para colocar ali na análise horizontal e fazer a comparação de um ano com o outro, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho mais da parte gerencial, né? Aquele acompanhamento que você faz também contra o orçamento e contra o ano anterior, tá? Então, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Então, hoje a gente vai abordar, deixa eu colocar aqui o meu mouse, o ponteiro, né? Hoje a gente vai abordar aqui o relatório gerencial de vendas, tá? Então vamos lá, eu vou dividir aqui também o Excel. Eu acho melhor a gente bater esse papo aqui no Excel, tá? Então essa daqui é a carinha do relatório gerencial, né? Aqui eu vou transmitir um pouquinho a indústria, tá? Mas você pode adaptar isso daí para uma empresa de serviços, né? Depende aí do ramo que você tiver, tá? Mas falando aqui um pouquinho da indústria, então a primeira coluna que a gente tem aqui é a empresa, né? Então, se você tem mais de uma empresa, né, e quer fazer esse controle, às vezes uma empresa está no lucro real, a outra está no lucro presumido, você quer saber o nível de faturamento, quando que você vai atingir aquele faturamento limite para você passar de presumido para real. Então, às vezes é importante você ter aqui o faturamento por empresa, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo como se a gente tivesse duas empresas, né? Então, a gente tem a empresa um e a empresa 2, tá? Depois tem uma coluna aqui com o código do produto, tá? Então é importante você fazer essa diferenciação pelo código, né? Muitas vezes é mais fácil você filtrar ou encontrar no teu sistema de ERP pelo código do produto, tá? Então é importante você ter aqui como referência. Depois vem a descrição do produto, tá, pessoal? Então é importante você descrever aqui certinho, né? O produto que você está vendendo, tá? Embalagem, quantidade, se é injetável, se é sólido, se é líquido, né? Enfim. Você também tem aqui então o NCM, né? Que é a nomenclatura aí do Mercosul, tá? Então isso daqui é importante por conta da parte tributária e algumas específicas, né? Aqui você tem então a lista de PIS e COFINS, né? Então, por exemplo, no caso aqui eu estou colocando um exemplo da indústria farmacêutica, né? Então, a gente na indústria farmacêutica tem PIS e COFINS na lista neutra, positiva e negativa, tá? Então, a lista neutra é a lista básica aqui de 9,25, a positiva é a alíquota zero de PIS e COFINS, né? E a negativa, então, é 12% o PIS e COFINS, tá? E aqui eu coloquei positiva de terceirização, né? Por quê? Porque quando você terceiriza um produto, né, você então tem uma alíquota positiva, nesse caso aqui é zero, mas se fosse uma alíquota neutra, você usaria, né, um outro tipo aqui de percentual, tá? Depois aqui a gente tem a linha, né, ou unidade de negócios, né? Então, nesse caso aqui, tem uma linha de prescrição, uma linha hospitalar e uma linha de terceirização, né? Então, é importante você ter essa separação também para ver qual a unidade de negócios performa melhor na sua empresa, tá? Então vem aqui agora as unidades, né? Aqui o seu preço médio de venda e aqui então o primeiro valor, que seria o valor bruto, tá? Nada mais é do que as unidades versus o seu preço médio de venda, tá? E aqui é um ponto importante, porque você tem o preço médio de venda e pode ter também o preço fábrica, né? Então você tem o preço fábrica de X e você dá um desconto sobre o preço fábrica, né? Um desconto aí adicional para o seu cliente. Então você aqui já tem o preço
após o desconto, tá? Então seria o preço fábrica, né? Se você aplica um desconto de 10%, 12%, então menos 12% aqui. E aí você tem o seu preço médio de venda, tá? Então esse é o primeiro valor aqui, o teu faturamento bruto, tá? Por que que eu chamo aqui também de faturamento bruto 2, né? Porque você tem aqui o ICMS, ST, né? A substituição tributária. Então ele é off price, né? Então lá no balanço você vê o valor bruto, né? Você vê somado o ST e vê também somado o IPI, tá? Que é o imposto aí de industrialização, né? Então é muito importante você retirar esses impostos para você ver efetivamente o seu faturamento bruto, tá? Por quê? Esses impostos aqui eles são adicionados ao preço de venda, tá? Então é importantíssimo que você tenha então essa separação para então você realmente ver o teu faturamento bruto, tá? Depois você tem a coluna de ICMS, né? Então aqui normalmente no relatório você tem uma alíquota média, né? Se você vende para diferentes estados, né? Então você tem alíquota de 18, 19, 20, 21, enfim, uma série de alíquotas diferenciadas de ICMS, dependendo do estado que você vende. Como você está vendo aqui, total empresa, então possivelmente você vai ter aqui a alíquota média de ICMS que você praticou. Tá? Depois você tem aqui o PIS e a COFINS, né? Como eu disse anteriormente, depende da lista que o produto é classificado. Tá? Depois você tem uma coluna de descontos e devoluções, tá? Então, normalmente a indústria tem, né, algumas devoluções, sejam por avaria, seja produto vencido, né, seja algum problema aí no faturamento. Às vezes o faturamento pode enviar, né, faturar unidades a mais do que o cliente pediu, pode ter um pedido duplicado, né? Então, normalmente você tem aí alguma coisa de devoluções. É importante você medir esse valor aqui pelo teu faturamento bruto, tá? Para você ver aqui qual é o percentual de devoluções que você está tendo sobre o faturamento. Tá? Então depois você tem então o seu valor líquido ou venda líquida ou faturamento líquido. Nada mais é do que o valor bruto menos o ICMS, menos o PIS, menos a COFINS, menos pontos e devoluções. Tá? Então aqui você tem o resultado, né? Pode ver aqui que eu dei o exemplo de janeiro. Depois você vai adicionando as abas aqui, fevereiro, março, abril, e faz uma aba de total, né? Sempre com essa mesma cara, né? Ah, Alexandre, e se eu lançar um produto? Não tem problema. Você vai aqui adicionar uma linha, né? Colocar o produto novo e tudo bem. Não esquece de colocar essa linha em todos os meses, caso esse lançamento seja mais adiante, tá? Eu estou fazendo aqui no Excel, pessoal, mas muitas empresas têm isso daqui direto no ERP, tá? Mas se você não tem ainda um sistema de BI completo, né? Você pode fazer no Excel. Vários clientes trabalham assim, não tem problema nenhum, tá? Depois aqui você tem então o seu orçamento, né, o seu budget, né, de acompanhamento, né? Então normalmente você tem unidades, o valor bruto e o valor líquido, e você tem as comparações frente ao que você realizou, né? Então nesse caso aqui, vamos lá, na minha unidade de negócio de prescrição, eu vendi 2,3% a mais do orçamento, 4,4% acima do orçamento no valor bruto, na venda bruta, e 4,9% na venda líquida, né? Então quer dizer o quê? Que eu tive também um ganho aqui na parte tributária, tá? Ou até na parte de devoluções, né? Lembram aqui que valor líquido é valor bruto menos ICMS, PIS, COFINS e devoluções, né? Então, o que pode ter acontecido de eu ter vendido mais para um estado do que para outro, que tem uma alíquota menor do que eu precifiquei aqui no orçamento, tá? Ou realmente eu tive um ganho aqui, né, em alguma parte tributária, de repente o produto mudou de classificação, né? Ou eu consegui algum benefício fiscal, enfim, esse controle aqui também é importantíssimo, tá? Porque depende muito do mix de produtos também. Então, isso tudo tem que ser analisado, né?
A parte hospitalar aqui é a mesma coisa, né? Então a gente tem aqui também o mesmo acompanhamento. Terceirização também. Então, nesse caso, eu fiz exatamente o que estava no orçamento, né? E aí eu tenho então o meu total geral, que nada mais é do que o somatório das 3 unidades de negócios, tá? Então está dizendo aqui que eu vendi 0,7 acima do orçamento, 2,7 acima do orçamento no valor bruto e 2,9 no valor líquido, tá? Então eu tive aí uma otimização na parte tributária, tá? E é importante também você ver o crescimento da empresa, né? Então você vai fazer a mesma comparação com o ano anterior, né? Então aqui você tem o crescimento de 10,8% em unidades, né? No caso aqui de prescrição, se você vai para o total da empresa em unidade, você cresceu 8,9, né? Quando você vai aqui para valores, você também tem o mesmo percentual, seja para produto ou total da unidade de negócio ou o total da empresa, então você cresceu 23,3%, tá? Em relação ao ano anterior. E na parte aqui da venda líquida, a mesma coisa, você teve um crescimento de 24,9, né? Então, quer dizer aqui o quê? Que você também teve uma otimização tributária frente ao teu ano anterior, tá? Então, pessoal, é isso daqui, né? A gente tem um acompanhamento aí bem específico nas vendas, né? É importante você levar isso tudo em consideração, né, para ver se realmente está seguindo aquele teu planejamento, né? Se não estiver seguindo, você pode então aqui adicionar, né, um novo estimado de vendas, caso você veja a necessidade de fazer, né? Se também estiver fora aí do teu orçamento, você vai ver ações corretivas a serem feitas, né? Trabalhar aí com o pessoal do teu comercial, né? O pessoal aí de demanda, né? Ver também a parte de marketing. É óbvio que isso daqui é a primeira linha do PNL, né? Tem aqui na, no canal uma aula sobre DRE gerencial e também sobre formação aí do CPV, que é importante, a margem bruta é importante também. Você vai adicionar aqui o teu PNL completo, a sua DRE completa, então você vai até o teu lucro líquido, tá? Mas o acompanhamento de vendas é a primeira linha, né, pessoal? Eu costumo dizer que se vendas vai bem, tudo vai bem, né? Tudo realmente depende de vendas, né? Então, tá aqui para vocês em primeira mão como é que a gente trabalha esse acompanhamento. Pode ser feito no Excel e aí você monta uma base, faz um upload nessa base direto do seu ERP, ou você pode montar também um BI, caso você tenha dentro do teu CRP, do teu ERP com essa cara aqui, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser também alguma outra aula sobre qualquer outro tema, estou à disposição, tá? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.